Bom dia, povo de Deus, mais uma mensagem para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar a vida de cada irmão nesta manhã. Louvado seja Deus. Também Deus possa ir de encontro às pessoas também. Louvado seja o nome do Senhor, que não conseguem, aleluia, louvado seja Deus, se colocar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Bartimeu, que estava à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós não possamos estar à beira, mas nós possamos estar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos, louvado seja Deus, uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21. Aleluia, a qual um personagem ocular, louvado seja Deus, um personagem oculto, louvado seja o nome do Senhor, que presenciou um dos momentos mais extraordinários, louvado seja Deus, da história da igreja, a qual Jesus, levado, aleluia, pela via dolorosa ao Gólgota, chamado Monte da Caveira, louvado seja Deus, que as suas rochas eram um formato de uma caveira, louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus sendo açoitado, louvado seja Deus, a noite inteira apanhou, louvado seja o nome do Senhor. Foi quando ele veio pela via dolorosa, carregando a sua cruz, e sem nenhuma força, apareceu um certo homem chamado de Simão Cirineu. Amém? Essa passagem, louvado seja Deus, do livro de Marcos, que agora nós vamos ler este único versículo que fala sobre este homem e a sua família. Amém? Que fala assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Louvado seja Deus. Diante deste episódio, meus irmãos, Simão, aleluia, vindo da cidade de Cirene, naquela época só existiam 3 festas: a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa, aleluia, louvado seja Deus, ficava, aleluia, a cerimônia, onde todos tinham que entrar com vestes limpas, de puro fino, branco, sem manchas. Aleluia, para a cerimônia e a celebração da Páscoa, louvado seja Deus. E Simão, partindo da sua cidade de Cirene, que ficava ao norte da África, aleluia, ele era um judeu africano, louvado seja o nome do Senhor. Havia ali como se ele tivesse um diálogo com a sua família. Era uma vez o ano, os judeus tinham que partir das suas cidades, os homens das cidades vizinhas, louvado seja Deus, para ir cultuar, aleluia, a celebração da purificação dos pecados. Então, diante ali da porta da entrada de Damasco, louvado seja Deus, colocavam-se vestes brancas, aleluia, para aquela cerimônia. E diante deste episódio, Simão ali se despedindo da sua família e partindo, era cerca de 1.600 quilômetros até chegar à porta de Damasco, em Jerusalém. E então ali acredita-se que a pé levaria cerca de 2 meses ou mais, louvado seja o nome do Senhor, a qual Simão partiu ali se despedindo da sua família, para retornar, trazendo a notícia, a maravilhosa bênção, aleluia, da purificação dos seus pecados, representando toda a sua família. E Simão Cirineu ali, quando se aproximando da porta de Damasco, aleluia, e entrando ali, ele viu aquele alvoroço, louvado seja Deus, e ali antes ele havia colocado as suas vestes brancas, porque estava próximo da cerimônia, louvado seja Deus. E então um soldado romano, avistando aquele homem se aproximando, louvado seja Deus, fez com que ele, aleluia, a palavra diz, o constrangeram, o obrigaram a levar a cruz. Os soldados romanos naquela época, eles tinham uma lei, aleluia, que se eles viessem por um caminho e eles viessem trazendo alguma carga, louvado seja Deus, eles vissem, aleluia, uma outra pessoa, eles obrigavam eles a carregar aquele peso, aleluia, que aquele homem ia levar. É por isso que surgiu aquela expressão: se alguém te chama a caminhar 1 milha, caminha 2, louvado seja o nome do Senhor. E então aquele homem ali, vendo todo aquele alvoroço, louvado seja Deus, e um homem que carregava a cruz, quando chegou o soldado romano e disse, e o obrigou a carregar a cruz de Jesus. Eu fico imaginando ali aquele homem que estava preparado para uma grande festa, a qual ele tinha que entrar com as suas vestes limpas de puro fino, uma roupa caríssima, que eu acredito que ele passaria o ano inteiro juntando dinheiro para conseguir aquela roupa, aquela veste. E então ali, eles colocando ali na cruz de Jesus, era apenas o patamo, louvado seja Deus.
E ele carregando assim, Jesus olhando para o lado e dizendo: tu nem mesmo sabe de quem tu está carregando a cruz. Aleluia. Porque era uma tradição, louvado seja Deus, os ladrões carregarem uma cruz. E ele imaginava ali naquele momento, creio eu, dizendo: hoje, aleluia, eu tinha que ir para a purificação dos meus pecados. Aleluia, com vestes brancas, como que eu vou agora? Porque agora estou me sujando com o sangue de um ladrão. Louvado seja o nome do Senhor. E então aquele homem, aleluia, levado à cruz de Jesus ali até o Calvário. Eu acredito eu que ele olhando ali para os olhos de Jesus sendo posto à cruz, aleluia, e aquelas pessoas comentando quem era aquele homem. E o seu olhar ali impactou a Simão naquele momento. Nós vemos isso mais na frente no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo de número 13. A qual Paulo começa a saudar todos os seus cooperadores, louvado seja Deus. E ele na passagem de Romanos ele diz: louvado seja o nome do Senhor, saudai a Rufo, aleluia, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Você vê ali que ele era pai de Alexandre de Rufo. Aqui no livro de Romanos, Paulo, aleluia, saudando os seus cooperadores, começa a exaltar, aleluia, um homem chamado Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe minha, ele disse. Era como se a mãe de Alexandre de Rufo, esposa de Simão, fosse como a mãe dele. Você vê o que o impacto de Deus, aleluia, com a vida de Simão fez com que Simão levasse a presença de Deus para a sua casa. E todos foram, aleluia, cheios da presença de Deus na igreja primitiva, adorando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E este personagem, aleluia, louvado seja Deus, que entrou na história, louvado seja o nome do Senhor, com o homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. Amém?